Olá, seja bem-vindo ao programa Um Escritor na Biblioteca, promovido pela Biblioteca Pública do Paraná e transmitido com exclusividade pela TV É-Paraná. Hoje, com a mediação do jornalista e escritor Luiz Henrique Pelanda, iremos conhecer um pouco mais sobre a vida e a obra de Lourenço Mutarelli. Quadrinista e escritor, Lourenço Mutarelli ganhou notoriedade com as histórias em quadrinhos, mas descobriu-se na literatura ao criar o romance O Cheiro do Ralo, que foi sucedido por muitos outros, como Jesus Kid e O Natimorto. Desde então, tem preferido a linguagem escrita para se expressar. O que você verá em seguida é uma conversa aberta e descontraída sobre o papel que as bibliotecas exerceram na formação desse escritor. Um bate-papo com o dono de uma mente criativa e instigante. Com vocês, Lourenço Mutarelli, um escritor na biblioteca. Boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais um encontro do projeto Um Escritor na Biblioteca. Meu nome é Luiz Henrique Pelanda e eu vou mediar hoje nosso bate-papo com o Lourenço Mutarelli. Lourenço, se eu cometer muitos erros aqui na apresentação, você pode reclamar. Lourenço Mutarelli nasceu em São Paulo em 1964. Formado na Faculdade de Belas Artes, começou a carreira como quadrinista ainda nos anos 80, publicou diversos álbuns de quadrinhos, como Transubstanciação, Caixa de Areia, Quando Meu Pai se Encontrou com o ET, Fazia um Dia Quente, e entre outros, a trilogia do Acidente, que está sendo relançada agora pela Companhia das Letras, uma reedição especial, que conta as histórias do detetive Diomedes, O Dobro de Cinco, O Rei do Ponto, A Soma de Tudo, 1 e 2. Dramaturgo, também escreveu várias peças de teatro, como O Que Você Foi Quando Era Criança. Essas peças estão reunidas num volume chamado Teatro de Sombras. Como romancista, o Lourenço estreou em 2002, com O Cheiro do Ralo. Depois vieram vários outros romances, Jesus Kid, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, Miguel e os Demônios e Nada Me Faltará. Pela coleção Amores Expressos, se prepara para lançar, eu acho que em breve. Acho que esse ano. Esse ano ainda, o romance Ninguém Gritava na Ponte, é isso. Uma história de amor em Nova York. Alguns dos livros do Mutarelli já foram adaptados para o cinema, vocês sabem, como Cheiro do Ralo, Natimorto, nesses dois o Mutarelli atuou. E também como ator já esteve no teatro, numa peça do Bortolotto. Música. Estreou aqui em Curitiba. Estreou aqui, no Festival do Teatro, não é isso? Música para ninar dinossauros. Bom, a gente sempre começa a nossa conversa aqui falando sobre bibliotecas e a relação dos convidados com as bibliotecas da vida deles, né? Então, eu acho que a gente deve começar a conversa hoje pela infância mesmo. Mutarelli, eu sempre ouvi você falar que você veio de uma família de policiais, né? Que sua avó era policial, seu pai era delegado, delegado Lourenço Mutarelli, tem um irmão policial também. E eu ouvi você dizendo que seu pai era um artista frustrado, que ele não conseguindo ser artista, acabou virando policial e tinha uma biblioteca em casa, não sei se de quadrinhos, uma biblioteca mais com literatura também. Então eu queria saber qual era a tua relação com os livros do teu pai na infância mesmo. Isso foi muito importante, acho que foi determinante. Assim, tinha a maior parte dessa biblioteca era de livros, mas tinha muito quadrinho também, meu pai gostava de quadrinho. E acho que o mais importante é que eu venho de uma época estudei em colégio de padre, de freira, regime militar e toda essa castração. E você nasceu com o regime militar? Nasci com o regime militar. E essa biblioteca a gente podia ter acesso total, né? E acho que isso foi muito importante para a minha formação e para essa descoberta do mundo literário e mesmo dos quadrinhos, assim. A gente podia folhear e pegar o que quisesse sem nenhum critério, com total liberdade, assim. Eu acho que isso foi muito importante para a minha formação, como pessoa, inclusive. Você tinha acesso, era uma biblioteca grande, tinha muitos títulos? Era relativamente grande, não tinha, é uma coisa curiosa, meu pai não lia autores russos, por ser policial na época do regime militar, não se lia autor russo, que é uma coisa que mais tarde eu tentei, eu queria que ele lesse Dostoiévski, pelo menos, mas ele não conseguia se permitir, assim. Mas fora isso, era uma biblioteca boa e é isso, tinha acesso a ela desde muito pequeno,
desde os livros de medicina legal até os livros de arte, eram coisas que eu folheava desde muito jovem, e acho que tudo isso ajudou muito a moldar o que eu sou, mais do que o que eu trabalho, a minha pessoa. Seu pai era um leitor também? Meu pai era um grande leitor. Até o fim da vida era um grande leitor. Incentivava você, dizia para você ler ou não acompanhava? Incentivava, às vezes me forçava a ler algumas coisas que eu não gostava, mas insistia para que eu lesse, porque ele gostava. Mas fora isso, tinha toda a liberdade, assim. E que gibis ele tinha? Ele tinha de quadrinhos, ele tinha o que era a era de ouro dos quadrinhos, como ele tinha a coleção do Gibi, que era uma coletânea de quadrinhos de vários autores, o que era bem interessante. Tinha desde Will Eisner até, sei lá, tinha autores mais clássicos, assim. Ele tinha Flash Gordon, Fantasma, toda essa era de ouro dos quadrinhos, eu tinha acesso através do que ele tinha em casa. A parte mais contemporânea dos quadrinhos eu conheci quando eu fui trabalhar no Maurício de Souza, que eu trabalhei na parte de cinema no Maurício de Souza, com animação. E o Maurício tinha uma gibiteca para os funcionários, que era igual a dele. Ele tinha uma e tinha uma em duplicata para os funcionários. E lá que eu fui conhecer o quadrinho mais contemporâneo, assim, que foi o que me estimulou a tentar fazer quadrinhos. Ainda sobre o seu pai, tem uma frase que eu ouvi você dizer numa entrevista, eu não me lembro onde foi, mas eu acho que talvez tenha sido para o Antônio Abujamra. Quer dizer, eu não lembro onde foi, mas eu não consegui esquecer a frase porque você falou no meio de um assunto maior e aquilo passou batido e eu fiquei com aquilo na cabeça. Você dizia sobre o seu pai que a polícia, você falava que seu pai não era um artista, não tinha conseguido chegar lá, e você dizia que a polícia é uma forma de arte muito mais radical. Você lembra que você disse isso? Não lembro, mas faz sentido. Lembro que eu já disse isso, não lembro aonde eu disse isso. Eu queria, você faz uma relação entre o policial e o artista de alguma forma? Não, foi uma coisa meio sarcástica, talvez, né? Mas teve uma entrevista que uma vez na verdade não foi nem uma entrevista, foi uma matéria que saiu na Trip sobre um episódio que a minha mulher contou para o Bressani, que na época estava fazendo a matéria, e eu estava fazendo um café. Foi uma entrevista que durou muitas horas, e quando eu ouvi o que ela estava contando, eu pedi para que ele não publicasse isso, né? Porque era um fato relacionado ao meu pai e à minha juventude. E quando a revista saiu, ele publicou a matéria. Esse dado que eu pedi para ele não publicar, e eu entendo completamente. Se eu estivesse do lado dele, eu não ia perder uma história como aquela. Mas ali teve uma romanceada em alguma coisa que eu falei, mas nesse caso eu acho que eu falei sobre a polícia e a arte num sentido bastante sarcástico. Quando meu pai era policial, no fim da carreira dele, eu lembro que um dia ele chegou muito arrasado em casa dizendo: a polícia acabou, é porque começaram os direitos humanos. Então ele era um policial na época que não existiam direitos humanos, onde a tortura era permitida, onde era uma era execrável. Então eu brinquei nesse sentido. Eles são muito mais radicais porque eles... A polícia é um meio muito terrível, né? E como a maior parte da minha família era de policiais, naturalmente, quando eu comecei a ter que arrumar um emprego, houve uma pressão muito grande para que eu fosse para a polícia, pelo menos para a parte de datiloscopia, a parte técnica da polícia. E foi o que eu falei para o meu pai. Eu tinha escrúpulo demais para poder entrar num meio desse. A polícia é um meio onde você conhece realmente o mundo cão, assim, e é um caminho que não tem volta. Eu acho que é impossível um policial manter alguma ingenuidade ou serenidade em relação a qualquer outro ser humano. E é uma coisa que eu não podia fazer parte e não fiz parte, por maior que fosse a pressão. Preferi subempregos, trabalhei em muitos subempregos antes do meu trabalho e durante o meu trabalho, mas é isso, é uma forma, talvez seja uma forma de arte, né?
No colégio, você disse que estudou em colégios religiosos, né? Na época da ditadura, não havia biblioteca? Ou havia uma biblioteca? Eu estudei num colégio da classe mais alta, que eu nem fazia parte disso, a minha avó bancava. Foi uma coisa que era óbvio que a gente não fazia parte daquele meio, era um colégio, o colégio arquidiocesano dos Irmãos Maristas, onde a gente sofria hoje a gente chamaria de bullying, né? Na época eu não sei como chamar aquilo, porque a gente usava roupa remendada e coisa assim, a gente não fazia parte, era um colégio da elite. Ali tinha uma biblioteca bastante interessante, onde eu tive algum contato. Mas as bibliotecas, em geral, me intimidavam, né? A procura por um livro, a forma de procurar nos pequenos catálogos, fichários, era uma coisa que eu ficava muito perdido. E é muito ruim o que eu vou falar, mas eu acho que precisa ser dito. Não vou falar isso. Vamos sintetizar da seguinte forma: nem sempre o atendimento numa biblioteca é adequado, né? A pessoa trabalha, é um trabalho, e ela não tem paciência ou nenhum cuidado com quem está procurando. Então, as minhas experiências em biblioteca não foram muito boas, em bibliotecas públicas. Assim, elas se tornaram melhores quando eu já era um leitor e quando eu ia na procura de algo que eu sabia o que era. Mas, às vezes, quando eu procurava alguma coisa e procurava alguma orientação, eu nunca fui orientado, né? Por sorte, eu acho que todo leitor, ele se faz por si mesmo, né? Por nota de rodapé e por interesses que ele vai encontrando. Então, quando eu ia a uma biblioteca procurando algo específico, era muito mais simples. Mas quando eu tinha algo vago ou queria descobrir algum autor, nunca foi uma experiência muito agradável. Acho que a biblioteca mais fazia com que eu não me sentisse à vontade. Mutarelli, você só foi se transformar num autor de literatura muito mais tarde na tua carreira. Mas a ideia de ser um autor de literatura surgiu junto com a ideia de ser um autor de quadrinhos? Não, eu sempre respeitei demais a literatura. Acho que por desenhar desde a infância, desde muito pequeno, o quadrinho não me intimidava. O quadrinho é um laboratório, é um lugar onde você pode experimentar, não tem um olhar crítico tão pesado quanto a literatura. Então eu nunca nem pensei em ousar na literatura. A literatura para mim era algo muito sagrado, muito inatingível até. E aconteceu muito acidentalmente eu entrar para a literatura. Quando eu escrevi O Cheiro do Ralo, que foi um momento que eu estava terminando a trilogia do Diomedes, estava com uma série de outros pequenos trabalhos de ilustração e de quadrinhos. Eu fazia também histórias para Cybercomics, que era um site que publicava quadrinhos e tal. E eu tive uma ideia de uma história que eu achava que a imagem iria denunciar demais. Eu queria tentar escrever em texto. E foi numa viagem que a minha mulher e meu filho tinham feito num carnaval. Eu escrevi O Cheiro do Ralo em 5 dias. Quando minha mulher voltou, eu falei, olha, eu fiz um negócio, eu não sei se é um livro, eu não sei o que é um texto, né? E pedi para ela ler, e quando ela terminou de ler, ela disse que eu não escrevi em 5 dias, eu escrevi em 30 e tantos anos, que era 38 anos, foi 2002, né? E ela ainda percebeu 2 pontos, um onde eu fui preguiçoso e no outro onde eu não tinha resolvido direito a história, que ela apontou para mim. E aí eu levei mais 10 dias resolvendo isso, enxugando algumas coisas. E aí tem uma coisa muito curiosa, quando eu terminei O Cheiro do Ralo, eu não sabia exatamente se era um livro ou se era um texto, eu não sabia o que era aquilo. E eu levei para a minha editora, que era a Devir na época, e a Devir não se interessou, falou, pô, livro, teu público é de quadrinhos, né? E eles engavetaram aquilo. Uma vez, é engraçado porque eu escrevo o Cheiro do Ralo imediatamente após ler O Capão Pecado do Ferrez, né? Porque eu li, aquilo fluía tão bem. Foi talvez aí que eu percebi quanto um texto lido, né, palavras lidas, evocam a realidade de uma forma muito mais real do que você representar isso através do desenho, né? Eu falei, pô, eu queria chegar numa história onde tivesse essa ilusão de realidade, né? E imediatamente após ler o Capão Pecado, que o Ferrez dedica a várias pessoas, entre elas a mim,
Tanto é que eu dedico o Cheiro do Ralo, eu devolvo esse livro ao Ferrez. Eu acho que foi muito consequência de ler esse texto que fluiu tão rápido e que era tão... as palavras evocavam tantas imagens e eram tão fluentes que me deu essa vontade de fazer um texto. E eu entreguei para a minha editora, um pouco depois, antes do livro sair, aconteceu de eu conhecer o Ferrez, eu não o conhecia, e ele queria me apresentar para um amigo dele, ele não falou quem era, ele falou, leva alguns álbuns seus, que é um cara que eu sei que você gosta, mas não vou falar quem leva uns álbuns seus para você dar de presente. E aí nós fomos na casa do Arnaldo Antunes, que ele sabia que eu gostava muito do Arnaldo, e não o conhecia, e eu levei meus álbuns para o Arnaldo. Nesse dia, é uma coisa muito importante para mim, inclusive a relação